Olá, eu sou a Cici e esse é o Portal Parroar. Preparem seus corações porque hoje o Kael se superou na beleza e vai dominar o coração de vocês. Ele fica muito lindo usando roupas pretas. Diferente dele, temos o insuportável do Helios. Esse, vocês odiarão muito hoje. Mas é claro, antes de começar nossa viagem, vamos dar aquela moral se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando logo seu like bem no comecinho. Apoie nosso portal e comentem muito. Agora que estamos prontos, vamos nessa, que o portal abrirá em... Quando confrontada pela pergunta de Helios sobre se ela poderia usar novamente seu poder no Imperador, Diana tenta mudar sua postura de medo, mostrando mais confiança. Ela responde que poderia ajudá-lo, que não era preciso pedir, porque estava pensando em fazer isso, de qualquer maneira. Então, Helios comenta que estava preocupado, que o uso excessivo da cura divina poderia esgotar seu poder, dando a oportunidade para ela falar a verdade para ele. Mas, em vez de aproveitar, Diana se sente ofendida, mas controla sua raiva, pedindo a ele que não duvidasse do poder dado por Deus a ela. Helios tenta voltar atrás em seu comentário, pois não tinha intenção de ofendê-la com a pergunta. No entanto, antes que a conversa continuasse, o empregado aparece informando que o sumo sacerdote aguardava pela princesa herdeira. Aproveitando a situação, Diana se despede, dizendo que era um compromisso já marcado e que não poderia evitar. Apesar de parecer tranquila quando saiu da sala, Diana não estava nada bem e as unhas, por conta do medo de que Esha tenha conversado algo com seu marido, já que ele veio perguntando sobre aquilo. Ela lembrou das palavras de Ace sobre ela poder esconder essa situação pelo tempo que quisesse, frase que ela levou ao pé da letra, e usaria como justificativa para manter seu segredo, porque decidiu não confessar que estava perdendo o poder divino, e segurar até que todo o poder se esgotasse. Ela tinha esperanças de que a visão de Ace estivesse errada. Do outro lado, ainda sozinho na sala, Helios questionava tudo o que estava acontecendo com ele. Perdeu o porto seguro que era sua babá, o pai estava com a saúde ruim, e para completar, perdeu a confiança em sua esposa. Ele começou a indagar se tudo aquilo não era por culpa de Esha. Só que logo em seguida, ele volta atrás, pensando que não tinha sentido isso. Sentiu falta do ombro amigo de Kael em momentos como esses, pois esse sempre estava lá para consolá-lo, e decidiu marcar um encontro com ele. É sério, esse cara não tem um pingo de vergonha na cara. Enquanto isso, em sua mansão no Marquesado, Ace estava em seu escritório, lendo a carta que a Condessa Erinis finalmente enviou. Ela relatava na carta que o plano delas tinha sido um sucesso e que ela se tornou a única mulher casada amiga da princesa herdeira. As pessoas estavam a bajulando com presentes e convites, querendo dicas de como conquistar tal feito também. O único problema que a Condessa Erinis estava tendo era com a dificuldade em agradar Diana, que não era tão iludida com puxa-saquismo como os demais nobres. Por isso, ela queria dicas de Ace sobre como agradá-la. Ace achou impossível que a Condessa não soubesse da relação dela com Madame Harmonia, principal amiga de Diana, e a que ocupa o cargo que a Condessa busca para si, naquela altura do campeonato. No entanto, por algum motivo, a Condessa não mudou sua proximidade com ela. Isso significava, na visão de Ace, que a Condessa valorizava a relação delas, não como amigas, mas como aliadas políticas. Nossa querida vilã queria que a Condessa se aproximasse mais de Diana, e Madame Harmonia saísse de cena, mas infelizmente, era algo complicado de realizar, já que a Harmonia era quase uma fanática religiosa, que não consegue ver nenhum pecado em Diana. Como ela não podia ajudar com o seu pedido, ela resolve mudar a direção do problema, escrevendo em sua carta a resposta para a Condessa, que ela deveria se concentrar nas damas ao redor de Diana, que não deveriam estar contentes com o comportamento da princesa. Ace contava com a esperteza da Condessa para entender o que ela queria dizer. Ace estava incentivando Erinis remover todo apoio ao redor de Diana, deixando somente ela como sua única opção. Dessa forma,
ela não precisaria se preocupar em agradar a princesa. Isso que eu chamo de mente maléfica. Eis estava preocupada também, porque não tinha notícias de Hélios há algum tempo. Temeu que Diana tivesse confessado tudo para ele, e os dois resolvido tudo, sem maiores problemas. Por serem protagonistas, as coisas poderiam ter se resolvido com o poder do amor, situação que deu náuseas em nossa vilã, somente por imaginar. Porém, ela mantinha a fé que as coisas sairiam como ela planejou. Mas, talvez, não fosse dessa maneira. Hélios solicitou a presença de Kael em seu esconderijo, uma mansão que ficava na capital imperial, que poucos sabiam da existência. Eis só conhecia sobre o local, porque foi citado na novel. Em um momento o príncipe revela sobre a mansão para Diana. Eis estava frustrada, pelo fato do autor ter bom gosto em criar dois belos protagonistas. Mas é claro, Kael ainda era seu favorito. E eu considero muito mais bonito também. Vocês concordam? Deixe sua escolha nos comentários. Kael pediu a Ace que o esperasse enquanto conversava com Hélios em outra sala, e ela pediu que ele a chamasse caso acontecesse alguma coisa. Hélios não gostou do comentário e reclamou, questionando se ele faria algo contra Kael para incomodá-lo, sendo que era exatamente o que Ace havia pensado. Já que na última vez, as coisas terminaram dessa maneira. Uns dias atrás, Kael informou sobre a intimação recebida de Hélios para se encontrar com ele, como o convite foi feito através de uma ordem imperial, e ele, como marquês, era obrigado a cumprir. Ace ficou indignada com o príncipe por ter usado esse método de novo, para obrigar seu favorito a conversar com ele, considerando aquilo era de muito baixo nível. Kael perguntou à esposa se ela tinha alguma noção do motivo pelo qual Hélios queria conversar com ele, já que ela frequentava mais o Palácio Imperial e poderia saber de alguma coisa. Ace confessou que Hélios estava esgotado ultimamente devido à situação do pai dele, que não conseguia se curar mesmo recebendo o poder divino. Além disso, a Madame Merope pediu demissão. Kael comenta que tinha certeza que ela contribuiu, jogando sal em sua ferida, e Ace admite que fez comentários sobre a situação. Analisando as coisas, Kael entende que Hélios devia estar abalado, pois era muito sensível quando o assunto era Diana. E o fato dela estar perdendo os poderes deveria estar afetando muito o ex-amigo. Na última visita feita por Hélios, Kael sentiu que não conseguiu controlar suas emoções e terminou explodindo. Para ser sincero, ele se mantinha desinteressado em ver o príncipe de novo. Que tudo estava indo bem, com Hélios resolvendo seus problemas sozinho, mas que agora, parecia que a situação chegou a um ponto que ele não conseguia mais resolver. Olhando para Ace sentada ao seu lado, ele achou graça por ela estar tão irritada. Parecia que era ela quem tinha recebido o convite, e não ele. Porém, diferente dela, ele estava até tranquilo com esse encontro. De repente, Ace o assusta, gritando que iria junto com ele. E é esse o motivo da presença no local. Mas, precavida para qualquer infortúnio, ela levou o médico junto com eles. Ela percebe que o fato de Hélios querer se encontrar com Kael, fora do palácio, indicava que aquela conversa estava sendo realizada sem o conhecimento de Diana. E isso a deixa muito agitada. Percebendo sua apreensão, o médico, que estava sentado à sua frente no salão de espera, pediu que ela ficasse tranquila, pois Kael ficaria bem. E até comenta como os dois estavam conversando há algum tempo, sendo esse um bom sinal de que o marquês estava se sentindo melhor do que antes. Se ela continuasse tão ansiosa, seria ela quem precisaria tomar medicamentos futuramente, e não Kael. Eu super indico que o doutor dê 10 gotas de Rivotril para ela agora. Para que esperar? Ace pediu desculpas pelo seu comportamento, mas ainda pensava que eles estavam demorando demais com aquela conversa. De repente, a porta se abre, e Kael sai da sala primeiro. Seu semblante não estava nada bem. Ace corre até ele, muito nervosa. De longe, Hélios observa a cena e se afasta junto com seu mordomo. O doutor se aproxima, tentando oferecer um calmante para Kael, que recusa, e olhando para Ace, pergunta se ela realmente pediu o território de Ática a Hélios em troca de suas previsões. O território de Ática pertencia à família Orcus, aquela que Kael havia tirado do mapa. Ele queria saber também se era verdade que ela solicitou a Hélios o título de duque para ele. Ace estava muito nervosa e não sabia como encará-lo.
Ela entendia bem a confusão de Kael naquele momento. Afinal, ela entrou em sua vida negando querer bens materiais e status, alegando que estava ali apenas para ajudá-lo. Pedir essas terras e um título maior para ele, ia contra tudo o que ela dissera. Dificilmente, não pareceria uma interesseira fingindo não querer ser duquesa. Ela sempre teve a intenção de contar sobre esse pedido, em um momento mais apropriado, mas infelizmente, Hélios estragou tudo. Por se manter em silêncio por muito tempo, Kael refaz a pergunta, questionando se ela queria o ducado da família Orcus, porque tinha alguma relação com a princesa letona. Ace fica em pânico com essa suposição. Ficamos sabendo o que rolou na sala entre Kael e Hélios. O príncipe pediu desculpas por ter obrigado a ele comparecer ali, com uma ordem, mesmo sendo amigos. Mas Kael se pergunta, que amigos, Alarico? Brincadeira, ele só questiona a existência dessa amizade. Utilizando uma linguagem formal, evita falar normalmente com Hélios, o que faz esse se sentir desconfortável. Hélios assume que não tinha mais ninguém em quem confiar, sendo esse o motivo de seu chamado. Kael até consegue entender a situação, imaginando que, como príncipe herdeiro, ele não poderia falar coisas pessoais que rolavam dentro do Palácio Imperial, para qualquer um. No entanto, Kael o alertou que confiança era algo que ele não poderia escolher, pois fazia parte da interpretação pessoal de cada um. Se você acha que alguém é confiável, não importa se essa pessoa é ou não, é sua percepção sobre ela. E Hélios imaginasse o que ele sentia por Diana, era o desejo dele de confiar nela. Como o outro fica um tempo calado, sem dizer nada de relevante, Kael avisa que se retiraria, pois a esposa dele estava o esperando. Hélios acha um absurdo Kael se referir a Ace como esposa, é mole. Kael diz que não tinha nada de absurdo em chamá-la assim, e o príncipe, comido pela inveja, solta a informação de que ele deveria confiar muito nela, mesmo sabendo o que ela pediu em troca das visões. Kael ficou curioso e quis saber sobre o que ele estava falando. E é então que Hélios revela sobre o território e o título, pegando Kael desprevenido. Eu digo, Hélios não vale nada, ele é um talarico invejoso, um encosto, uma erva daninha, um corno. Desculpa, me descontrolei um pouco, voltando. Kael não acreditava na ambição de Ace, já que ela nunca deu motivo, mas o medo era dela ter relação com a antiga princesa letona, que ele mandou de arrasta para baixo, e que tenha se aproximado dele, para se vingar em seu lugar. Kael não queria receber esse golpe, principalmente agora, que estava aceitando ela em sua vida. Já Ace estava ficando doida com o estado em que Kael estava, de evidente decepção, que começou a bater no próprio rosto, com raiva de si mesma, assustando tanto o marido quanto o médico com sua reação. Eu avisei para o doutor dar o Rivotril a ela, não me escutou. Ace, depois de se desesperar imaginando o que Kael poderia pensar a seu respeito, finalmente desabafa sobre a situação. Ela esclarece que o pedido foi somente para atingir as pessoas que o magoaram, e fazia parte do seu plano de vingança contra eles, e que não tinha nenhum interesse em títulos e dinheiro. Mas Kael, pergunta ela, por que deveria acreditar em suas palavras, quando aquilo sequer era um juramento? Quando ela escuta a palavra juramento, ela lembra da importância do ato, naquele mundo, conforme havia lido na novel. E imitando como se era feito, segura a mão dele e promete que aquela nação nunca avançaria sem sua presença, pois ela se asseguraria disso. E até lá, nunca soltaria sua mão. E sela a promessa, beijando o dorso da mão dele. Envergonhado, Kael pede que eles dois saiam dali, removendo a sua mão da dela. Antes de segui-lo, Ace fica um tempo parada, sentindo muita vergonha com a cena que interpretou, principalmente pela iniciativa de beijar a mão dele. Ela queria um buraco para enfiar a cabeça, de tanta vergonha. O doutor, que esperou eles em outro salão, viu Kael sair sozinho primeiro, com o rosto muito corado, o que deixou em choque, por ser a primeira vez que o vê dessa maneira. Kael, por outro lado, olhava para a mão beijada, se perguntando se o conselho dado a Hélios sobre confiança servia para ele também. Ace estava muito deprimida porque Kael, depois do encontro, ele estava evitando ela. Porém, aliviada, porque não foi expulsa da mansão. Sempre que tentava se encontrar com Kael, Urus informava
que ele estava ocupado lendo. Ela estava surtando, por não poder ver seu lindo rosto, mesmo morando sob o mesmo teto. Quando as amostras de sabonete chegaram, ela resolveu usar isso como desculpa para vê-lo, já que a fábrica era um trabalho que ambos estavam fazendo juntos. Quando chegou em seu escritório, Kael estava prestes a sair. Ele pergunta o que ela estava fazendo, frente à sua porta, e ela se embola com as palavras, dizendo coisas sem sentido. Depois lembra o motivo, e esclarece que as amostras de sabonetes tinham chegado. Ele a convida para entrar em seu quarto, e enquanto analisava as amostras, sentados um de frente para o outro, eles reparava nas ações de Kael, chegando à conclusão de que talvez tenha se enganado, ele estivesse realmente ocupado lendo, como Urus informou, e rezava para ele não desconfiar dela, mas, acima de tudo, queria que ele esquecesse o beijo que ela deu em sua mão, porque ela ainda não conseguiu superar a vergonha. Eles ficaram um tempo discutindo sobre os sabonetes, como a fragrância chamaria a atenção dos plebeus, que admiravam coisas de nobres. No entanto, Kael alerta que as pessoas de bairros mais carentes não estavam acostumadas com esse item de higiene pessoal, e talvez fosse difícil para elas utilizarem o sabonete, mesmo que o preço fosse barato. Eis, conta ele, que já tinha pensado nisso, e criado uma estratégia. Ela queria usar atores famosos para convencer as pessoas, de modo lúdico, a usarem sabonete no dia a dia, já que a crença nesse mundo é que doenças são dadas por Deus como castigo, afirmação reforçada pelo templo. Ela usaria o teatro, que também tinha influência sobre as pessoas, para induzir o uso do item em suas vidas. Por isso, chamou ao marquesado os atores mais famosos entre os plebeus, os irmãos Helena e Pollux. As empregadas estavam em polvorosa com a visita, mas Ace nem se importou com a agitação, pois entendia o sentimento delas, sendo a maior fã que existia naquele mundo. Na reunião com os atores, ela propõe patrocinar eles em troca de incluírem seus sabonetes no enredo. No entanto, um dos irmãos diz ser impossível aceitar a oferta, pois levaria tempo para criar um roteiro, cenário e figurinos para as peças. Além disso, todas as peças marcadas para Ilion estavam prontas, e não poderia ser incluído nada nelas. Ace ficou triste com a notícia, mas insiste que eles deveriam olhar com mais atenção a proposta no contrato. Kael havia estipulado um valor de patrocínio, no lugar de Ace, porque essa não entendia sobre quanto custava contratar atores tão populares como eles. No entanto, assim que Helena leu o contrato, já pediu ao irmão a caneta para assinar, porque Kael foi bastante generoso, fazendo que a atitude deles até mudassem. Dinheiro deve crescer em árvore para esse metido bilionário dos cabelos sedosos. Ace teve um dia exaustivo, com a correria de firmar acordo com os atores e cuidar da papelada do marquesado. Ela estava agradecida por não ter aulas marcadas com a Madame Harmonia, nem eventos sociais para ir, naquele dia. Ela estava curiosa onde Serines estava fazendo um bom trabalho, manipulando as senhoritas que cercavam Diana, e até lembrou que logo Helios a chamaria. O que não demorou muito, pois ela recebeu o convite do príncipe. Ela fez a saudação obrigatória assim que chegou em seu escritório, mas ele não respondeu de volta. Ela sentiu o comportamento incomum da parte dele, e imaginava que poderia ser resultado da conversa que rolou entre ele e Kael. Manda ela se sentar, e ela fica aguardando na cadeira o motivo de estar ali. Quando finalmente ele resolveu explicar, Helios assume para ela que não acreditava nela no início, porque Ace gostava de provocar Diana e enfrentá-lo diretamente, mesmo sendo o príncipe herdeiro. Porém, as visões dadas por ela foram muito importantes para o Império. Ela não compreende onde ele queria chegar com aquela conversa, então, Helios explica que estava admitindo que precisava da ajuda dela. Por algum motivo, Ace não sentiu o sarcasmo em suas palavras. Muito pelo contrário, percebeu que ele agia de forma desesperada, e supõe que tinha a ver com Diana, e confirmando suas suspeitas, ele se aproxima dela e pede sem rodeios que ela contasse tudo o que falou para Diana. No caso, a visão dada à princesa. Será que esse casamento está com os dias contados? Diana não foi muito inteligente. Sem conseguir curar o imperador, a doença dele só vai avançar. Era melhor admitir
e deixa o homem ser cuidado por médicos de verdade. Mas ela escolheu manter a fachada de santa, piorando a saúde do sogro. Imagino como Hélios ficará decepcionado quando descobrir até onde é capaz de chegar. Tudo que ele receber é pouco. Desculpe, sou bastante rancorosa, aprendi com a pá. Nosso portal fica por aqui. Deixe nos comentários suas opiniões a respeito da viagem de hoje. E nos vemos em um próximo portal. Bye bye!